Bem-vindo à primeira live de uma nova espiritualidade para uma nova visão de Deus. Estas lives são um novo olhar sobre Deus, Deus do agora. Na realidade, a nossa civilização encontra-se à beira da sua aventura mais grandiosa e do seu feito mais extraordinário. E eu convido-a a que você se comprometa agora a encontrar o seu lugar nesta cocriação entre você e Deus. Você pode se questionar quem ele pensa que é para se sentir com autoridade para anunciar-me uma nova visão de Deus. E a resposta que teria de mim seria: e quem você pensa que eu sou para não o fazer? Na verdade, Deus está a falar com todo mundo a toda hora, mas a maioria prefere não o escutar. Eu prefiro agora escutá-lo, e quando digo agora, é porque toda a minha vida passada não o queria escutar. Preferia, tal como a maioria, aceitar o que me diziam de Deus, o que me foi ensinado sobre Ele, que formava e formam as crenças que eu tinha sobre Deus. Tornava as coisas mais cómodas para mim, como é agora para si. Não sair do seu lugar de conforto, aceitar tudo o que foi estabelecido como verdadeiro e real, sem questionar, até que um dia, pela acumulação de conhecimento, que não é a mesma coisa que percepção, não pude mais ignorar a voz e passei a o ouvir. E se você me der um pouco da sua atenção, garanto-lhe que o que eu vou dizer vai ter influência no seu futuro próximo, e do papel que você vai desempenhar na criação desse futuro, e do papel que nós, enquanto humanidade, vamos também desempenhar na sua criação. Ou então não valoriza esta informação e continue com a sua vidinha como sempre o fez, até agora. Se você achar que tudo nela está bem, por que mudar? Mas já agora, um aviso leal. Vai encontrar nestas lives informação que não é totalmente nova para si. Muito pouco do que eu vou dizer aqui não poderá ser, portanto, ou poderá ser encontrado cumulativamente nas escrituras sagradas de todas as tradições de sabedoria do mundo inteiro. Note que eu estou dizendo tradições de sabedoria, não tradições religiosas organizadas. Quase tudo já foi dito por todos os mestres da humanidade. Por que então assistir a estas lives? Atrevo-me a dizer que não é porque estas lives contenham sabedoria que não nos tenha já sido anunciada através dos tempos, mas porque vamos repetir aqui sabedoria que não temos andado a escutar, que preferimos ignorar até agora. E o problema é que, se não escutarmos esta sabedoria agora, talvez não tenhamos muitas mais oportunidades para a escutar. É que já estamos mesmo a chegar ao limite, sabe? Já fomos até onde podíamos ir na direção que tomamos. Agora precisamos de mudar de rumo, se quisermos preservar a vida tal como a conhecemos neste planeta. A humanidade já não se pode dar ao luxo de ter mais birras, de viver na ilusão. Já arranjamos maneira de enfiar o fim do mundo dentro de uma mala e acioná-la, e destruirmos parte do planeta. Podemos meter o fim da sociedade civilizada num envelope cheio de esporos ou vírus, selá-lo e mandá-lo pelo correio. E isso é literalmente selar o nosso destino. Decidimos que ter domínio sobre a Terra significa destruí-la e fingir que ignoramos que o estamos a fazer. Chegamos à triste conclusão
de que alterar a estrutura genética dos nossos alimentos era a melhor forma de os melhorar, para acabar com a fome no mundo. Mas a fome continua, mas melhorou os benefícios de alguns em prejuízo de todos os outros. Sem consentimento dos restantes, 20% da população mundial recebe 80% do rendimento mundial, simplesmente porque acharam que têm direito a ele e porque têm poder para o fazer. Decididamente, estamos muito iludidos pelo que chamamos de nossa realidade. No entanto, há uma forma de sair desta situação. E você pode ter um papel a desempenhar nessa saída. Como dizia Gandhi, que comece em ti a mudança que queres ver no mundo. Na verdade, tal como tem vindo a ser anunciado por alguns movimentos de consciencialização, o planeta terá forçosamente de ir em direção do despertar. Uma mudança de paradigma da humanidade está a se aproximar. E esta será tão positiva, tão sublevadora, tão reformadora, tão completamente dentro para fora, que vai alterar o curso da história da humanidade. E convido-a a si que está a ver e a ouvir esta live a juntar-se a este reinventar da humanidade, pois o acaso não existe, tampouco a sorte e o azar. Não há coincidências e Deus não comete erros. E este é um convite de Deus diretamente para si, a não ser que não seja. Pense nisto. Não só as pessoas que dirigem os governos, ou que conduzem movimentos, ou são influentes por qualquer razão, não são só essas pessoas que podem mudar o curso da história da humanidade. Você também pode o fazer. E isto não é um exagero. Estas lives vão chamá-lo ou chamá-la a esse singular empreendimento. Convido agora a interiorizar a sabedoria dos mestres antigos e dos contemporâneos. A vida vai convidá-lo ou convidá-la nos anos imediatamente à nossa frente a agir e a reagir a partir do nível do conhecimento profundo que vai ser partilhado aqui nestas lives. Aquilo que lá colocarmos agora, em termos de coisas em que acreditamos profundamente e até onde conseguimos espalhar a mensagem que aqui vai ser partilhada e para as quais aguardei 2 décadas para anunciar esta nova espiritualidade, para uma nova forma de viver a sua vida, irão fazer toda a diferença no mundo e para o mundo. A boa nova é que não tem de fazer isto tudo sozinho ou sozinha. A parte mais inspiradora e emocionante é que agora nenhum de nós tem de ir sozinho. Temos companheiros de equipa e podemos juntar-nos a eles ou chamá-los a nós, para nos unirmos à volta da maior causa da humanidade, que é mudar-nos a nós próprios e mudar o nosso mundo, criando um novo você. E uma forma de criar um mundo novo é através de uma nova espiritualidade, para uma nova e urgente visão de Deus. Precisamos de um Deus novo? Claro, e estou a falar a sério. Precisamos de um Deus novo, pois o velho já não funciona. Na verdade, nunca funcionou. No entanto, há pessoas que acham que sim. Decididamente, não estão a ver o mundo à sua volta, ou só estão a ver o que querem ver, para alimentar os seus próprios interesses não confessados. Ignoram a crueldade. A luta e a matança continuam a acontecer muitas vezes em nome de Deus, e muitas vezes a participar nisso direta ou indiretamente. Na verdade, o Deus velho, o Deus de ontem, pode ter feito resultar algumas vidas, especialmente aqui e ali, principalmente nas religiões instituídas, mas nunca foi capaz de criar uma sociedade justa ou uma civilização equilibrada, para já não dizer um mundo pacífico.
E essa maneira de conceptualizarmos Deus ainda hoje não consegue fazer isso. Ainda hoje, com todos os nossos poderes de comunicação instantânea, de conexão total e de compreensão avançada e de tecnologias sofisticadas que fazem autênticos milagres e maravilhosos, nós não conseguimos produzir a simples e humilde experiência pela qual a humanidade tem ansiado desde o início dos tempos, segundo a nossa história cultural. Porque é que todos os maiores esforços da humanidade e toda a ajuda que imploramos e recebemos de Deus não consegue produzir esses resultados. Porque o Deus em que nós acreditamos não é real. O Deus em que nos fizeram acreditar as religiões organizadas é inventado. É um Deus que elas criaram a partir do nada, de histórias de um suposto Deus criado à semelhança dos humanos, caprichoso, vingativo, ciumento, desconfiado, irado e carente, muito carente, que precisava que a humanidade estivesse sempre a submeter-se aos caprichos dele. Esse Deus que nada tem a ver com a suprema realidade não é verdadeiramente o Deus do agora. Ora, aqui está um pensamento altamente desafiador. E talvez a maior blasfémia que você jamais ouviu. Mas todas as grandes verdades começam como uma blasfémia. O tempo de desafiarmos as nossas crenças mais sagradas chegou. Se não desafiarmos as nossas crenças mais sagradas, serão elas em breve a desafiar-nos, a nós. A nova espiritualidade foi criada para ser desafiadora. E se vai salvar o mundo, vai depender se o mundo, na verdade, quer ser salvo. A maioria das pessoas até o querem, mas os líderes mundiais, incluindo os religiosos, não querem abrir mão do que estabeleceram. E ao contrário do que o mundo pensa, a função de Deus não é salvar o mundo. A função de Deus é criá-lo. Nós é que temos de o conservar, pois Deus quer que nós, e para o nosso mundo, que nós queremos para nós e para o nosso mundo. Nem mais, nem menos. Ao nos ter dado o livre-arbítrio, Deus passou-nos a pasta dessa responsabilidade a nós. E parece que não nos estamos a sair lá muito bem. Quanto aos aspectos da gestão deste planeta, segundo a opinião das religiões estabelecidas, Deus é que decide quais os humanos que são incluídos na palavra nós. Então, segundo as religiões, as pessoas que não estão incluídas na definição de nós jamais regressarão a Deus, em circunstância alguma. Nem mesmo os que são incluídos, se não fizerem o que é melhor para eles, segundo o que essas instituições determinaram. A verdade sobre os dogmas e deveres tem de ser reduzidos ao nada, que na realidade são. Para que a experiência da humanidade seja alargada, ampliada, expandida, como tem vindo e como tem sido a ideia de olharmos para Deus, pois só através da expressão de quem Deus é que Ele nos pode ter a expressão do que Ele verdadeiramente é. Pois tudo o que flui através de Deus é parte do todo. Então dar transforma ter, e ter transforma em ser. Você pode imaginar-se a ter criatividade, mas só dando ou partilhando a sua criatividade a outros pode experienciar ser criativo. Senão, será uma ilha, estará isolado. Você pode imaginar-se a ter abundância, mas só dando a sua abundância a outros pode experienciar ser abundante. Você pode experienciar-se a ter amor, mas só dando o seu amor a outros pode experienciar ser amor. Dar transforma ter em ser. O milagre de dar é que estamos a dar somente a nós mesmos. É sempre assim. Este é o grande segredo da vida e o mistério desvendado de todas as tradições espirituais. Esta é a lei universal, que não podemos evitá-la, nem podemos desviar-nos dela, nem saltar por cima dela.
nem a ignorar. Ela surtirá o seu efeito nas nossas vidas mais tarde ou mais cedo. Tal nos foi ensinado: assim como semeares, assim colherás. E faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. E este outro, cá se fazem, cá se pagam. O que eu sei é que esta é a maneira mais rápida de me experimentar como tendo respostas às minhas perguntas. Agora, eu vou falar pela maior parte da humanidade, fazendo as perguntas da maior parte da humanidade e fazendo as afirmações da maior parte da humanidade, para que uma maior parte da humanidade possa ter e conhecer a resposta de Deus a essas perguntas e afirmações, tal como eu tenho feito através do meu processo de desenvolvimento, para que eu possa continuar a saber o que sei. Eu sei que existe outra forma. Existe outra forma de experienciar Deus. Existe outra forma de viver a vida. As nossas diferenças não têm de criar divisões. Os nossos contrastes não têm de produzir conflitos. As variações das nossas crenças não têm de trazer violência às nossas vidas. Existe outra forma. Toda a vida não é procurando que encontramos essa forma. Só a encontraremos criando-a. E não a criaremos insistindo em velhas crenças, mas apenas abrindo-nos a novas ideias sobre Deus e sobre a vida, que podem verdadeiramente iluminar o mundo. Abraçamos uma nova espiritualidade, uma espécie de espiritualidade que permitirá a toda a gente expressar o seu impulso natural de procurar experienciar o divino, sem considerarem os outros que os outros estão errados pela forma como o fazem, e sem se matarem uns aos outros em nome de Deus. Será aqui explicado nestas lives esta nova espiritualidade surtirá efeito quando se sobrepuser às experiências e construções da nossa sociedade, especificamente nas áreas da religião, da política, da economia, educação, comércio, negócios e relações interpessoais. É ponto assente para a maioria das pessoas, principalmente no mundo ocidental, por influência que lhes foi ensinado, que o trabalho de Deus é dizer aos seres humanos o que é melhor para eles. Os expertos convenceram-nos de que Deus diz o que é melhor para nós e depois compete-nos fazê-lo. Senão, isso é uma versão simplificada de uma das crenças sagradas da humanidade, predominantemente ocidental. Essa crença é uma falácia. Isso não é o trabalho de Deus, não é o objetivo de Deus e não é a função de Deus. É o trabalho e o objetivo de Deus que muitos criaram ou foram levados a criar pelos espertos nas suas imaginações, mas não no Deus que realmente é. É a função de Deus de ontem ou do passado, mas não do Deus do agora. Este é o Deus do futuro que a nova espiritualidade anuncia. Agora, mas fique bem claro que não temos na nova espiritualidade um Deus novo, mas uma nova compreensão de Deus atual, uma concepção expandida, uma consciência mais profunda. Estamos a falar de uma nova versão de Deus, uma versão de Deus mais ampla. É o mesmo Deus que sempre foi, é agora e sempre será. Simplesmente não é o Deus do nosso atual entendimento. O nosso entendimento sobre Deus tem sido incompleto. É chegado o momento de expandirmos a nossa consciência e a chegar a uma compreensão mais completa de quem é Deus e do que é a verdade acerca da vida. Eu estou a convidá-lo a recriar o Deus do agora. E o faremos aqui, através destas lives, semanalmente. Iniciamos a mudança para uma nova e mais completa versão sobre o Deus do agora. No entanto, para você fazer o caminho da nova espiritualidade, como praticante ou iniciado, é preciso não só uma mudança de ideias e de sentimentos, como também coragem. Isso obriga-nos a reorganizar
o nosso entendimento da nossa visão de Deus. O caminho para uma nova visão de Deus, na nova espiritualidade, baseia-se em 7 passos. Primeiro, conhecer Deus. Segundo, confiar em Deus. Terceiro, amar Deus. Quarto, abraçar Deus. Quinto, usar Deus. E sexto, ajudar Deus. Sétimo, agradecer a Deus. Então, em primeiro lugar, temos de conhecer verdadeiramente Deus, intimamente, descartando todos os preconceitos, mitos e crenças, e enchendo-nos de boa vontade e confiança. Temos de estar dispostos a vê-lo onde o encontramos, e não apenas onde esperamos encontrá-lo, pois ele não está em todo lado. Temos de o ver onde se encontra e encontrá-lo onde o vemos. Na verdade, as pessoas estão sempre a olhar diretamente para Deus, mas não o encontram e muito menos o veem. Não entendem que Deus está em tudo, pois Ele é tudo e o todo. Pois para o ver, temos de voltar a conhecê-lo, e é isso que vamos fazer nas próximas lives. E despeço-me com uma afirmação de Einstein, um dos fundadores da física quântica. Ele disse: o princípio da insanidade é fazermos as coisas sempre da mesma maneira, à espera de um resultado diferente. Até sempre. E por favor, não se esqueça, se Deus o criou original, não viva cópia, pois nada existe fora de Deus. Se achou que esta abordagem espiritual faz mais sentido do que pensou conhecer até agora, então adira à página do grupo da nova espiritualidade para uma nova visão de Deus e partilhe com os outros, com os amigos, essa nova espiritualidade. Então, voltamos a nos encontrar brevemente. Até lá, seja abençoado com o despertar para uma nova espiritualidade. Até sempre.